Olá, amados. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que bom novamente estarmos reunidos para darmos continuidade ao estudo, juízo final. Essa será a última aula desse estudo. A semana que vem nós vamos estar dando início, a um novo estudo, ao qual estarei falando sobre o mais valente. O valente e o mais valente. Amém? Desmistificando esse mal entendido que muitos acham, né, que o mais valente é o inimigo, e que o valente é os demônios. Outros acham, né, que o mais valente é Satanás, inúmeras situações. Né? Então nós vamos estar estudando, falando sobre o poder poderoso, maravilhoso, né, que Deus nos concedeu através do seu Filho Jesus Cristo. Então, a partir de terça-feira, às 20 horas da noite, eu convido você a estar nos acompanhando em um novo estudo, que é se armando ou se revestindo da armadura do mais valente. Amém? Você vai aprender sobre a armadura de Deus, né? Tanto tem a armadura de Deus, queridos, como tem a armadura do valente. O inimigo, para que possa reinar sobre a vida das pessoas, ele tem que botar uma armadura, assim como o próprio Deus, né? Pede para que nós nos revistamos da armadura, né? Do capacete, vistamos a couraça, cinjamos os nossos lombos com a verdade, embraçamos em nossa mão direita a espada, a esquerda o escudo, calcemos os nossos pés na preparação do Evangelho, que é a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Então, vou estar falando sobre isso. Vai ser um estudo maravilhoso, poderoso, que vai acrescentar muita luz, muito conhecimento, queridos, à tua vida, amém? O propósito desses estudos é levar você a agregar conhecimento, para que você tenha sempre o que responder àqueles que muitas vezes questionam a razão da nossa fé, e também, amados, para que você possa estar apto para enfrentar o inimigo, né? Vingativo e cruel, pois as nossas guerras, as nossas lutas não são contra carne e sangue, mas contra potestade, principados, poderes das trevas que reinam nesse mundo espiritual. Amém? Então, a partir de terça-feira da semana que vem, tá? Dia 4, eu estarei dando início às 8 horas da noite a um novo estudo falando sobre nos revestindo, né, da armadura do mais valente. Tá ok? Eu aguardo você. Hoje vamos terminar esse estudo aqui. Vou estar falando sobre a volta, né, a ressurreição e o voltar a viver, né, desmistificando, explicando qual a diferença, né, é muito grande entre voltar a viver e ressuscitar. Tá? A Bíblia explica sobre isso, a Bíblia fala sobre isso. E há uma interpretação errada, né? Em que muitos acham que voltar a viver é ressuscitar. Não é ressuscitar. A Bíblia não diz isso. Ressuscitar é uma coisa, voltar a viver é outra. Né? Você ressuscita para a vida eterna. E você revive para a condenação eterna. Quem revive são aqueles que se perderam sem Deus, morreram sem Deus. Já morreram condenados. Então vão reviver para a condenação eterna. Tá ok? Amém? Vamos orar, queridos? Pai, eu quero nesta hora, em nome de Jesus Cristo, orar por todos que nos ouvem, que nos assistem, que nos acompanham, que estão ligados conosco, Pai, nesta live. Peço perdão, Senhor, pela minha vida, pelos meus erros, pelos meus pecados, pois não há um homem que te sirva, não peque contra ti, pois inúmeros são os pecados que cometemos contra ti, contra a tua palavra, contra o teu Santo Espírito, ao qual o Senhor enviou, Pai, para habitar em nossas vidas. Que o sangue de Jesus Cristo seja sobre minha vida, sobre a vida de todos aqueles que nos ouvem, nos assistem, nos escutam, nos acompanham, Pai. Que em volta de cada lar agora, Senhor, dos meus irmãos e irmãs aqui na cidade de Pederneiras, São Paulo, no Chile, em outras localidades, aonde esta live esteja sendo ouvida, assistida, venha ser levantado em volta desses lares, muros de fogos espirituais, pelo lado de cima, de baixo, por frente, por trás, pelo lado direito, pelo esquerdo,
Que o sangue de Cristo Jesus, o Senhor, seja sobre os umbrais das portas, as vergaduras da janela, o telhado, as paredes, todo o lar dos meus irmãos e irmãs, seja revestido, selado com o sangue do Cordeiro de Deus. Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém, amados? Louvado seja Deus. Aleluia. Amados, a Bíblia faz uma clara diferença entre ressuscitar e voltar a viver. Viu? Ressuscitar e voltar a viver. Embora pareça ser a mesma coisa, mas está longe de ser a mesma coisa. Tá ok? Então, segundo a Bíblia, né, somente os santos ressuscitam. A ressurreição é somente para os santos. Só os santos ressuscitam. Os que morreram sem Deus não ressuscitam. Eles revivem, voltam a viver para condenação eterna. Condenação eterna. Tá ok? Então, segundo a Bíblia, amados, os mortos perdidos não ressuscitam, e sim voltam a viver. Porém, aonde está a diferença entre ressuscitar e voltar a viver? Segundo a Bíblia, nos orienta, nos mostra, nos ensina, quem ressuscita não pode morrer nunca mais. O que, pastor? Sim. Quem, amados, ressuscita não pode morrer nunca mais. Então, ou seja, ressuscitar é uma coisa, voltar a viver é outra, tá? Então, aquele que ressuscitou não pode morrer nunca mais. A segunda morte já não tem poder, já não tem condenação sobre a alma, sobre a vida desta pessoa, né? Desta pessoa. A Bíblia fala no livro de Lucas, no capítulo 20, versículo 35 e 36, nos assegura isso, nos mostra isso claramente. E os irmãos me perdoem, eu vou ter que pegar minha Bíblia aqui e eu vou ter que sair um pouco, sair da tela. É rapidinho, queridos, me perdoem, eu esqueci a Bíblia ali no sofá e tenho que pegá-la. Pronto, estamos aqui. Me perdoe pelo constrangimento, mas eu esqueci minha Bíblia em outro cômodo da casa. Estava me preparando e aí acabei esquecendo de trazer a Bíblia. Então, em Lucas capítulo 20, versículo 35 e 36, a Bíblia nos mostra, amados, né, a diferença entre ressuscitar e voltar a viver. Tá ok? Então, vamos estar lendo aqui. Diz assim, ó. Mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir, né, e na ressurreição dos mortos, não se cansarão nem serão dados, não se casarão e nem serão dados em casamento. Versículo 36, né? Pois já não podem, e não podem mais morrer, pois são como os anjos. São filhos de Deus, visto que os filhos da ressurreição. Olha, são filhos da ressurreição. Então a morte não tem poder sobre o homem, sobre a mulher, que ressuscitou na primeira vinda de Cristo para se encontrar com Jesus nos ares, para as bodas do Cordeiro, para os 7 anos, né? 7 anos que ficará com Cristo no céu, nas bodas do Cordeiro, depois volta para os 1000 anos, né? O milênio com Cristo, com a igreja, com o povo santo de Deus aqui na terra. Também no livro de Apocalipse, queridos, fala também no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 26, né? O apóstolo João, versículo 26, tá? 20, versículo 26 de Apocalipse. É Apocalipse 20.
versículo 26. Não marquei, queridos, me perdoe. Não marquei o versículo, só marquei só o capítulo. Agora eu teria que ler todo o texto e não tenho tempo. Depois você leia aí na sua casa Apocalipse capítulo 20. Amém? Então, essa é a diferença, né? Vimos aqui primeiro a ressurreição, né? A diferença que há daquele que ressuscita. Quem ressuscita, a morte já não tem poder sobre ele. Ressuscita para a vida eterna com Cristo. Agora, e voltar a viver? O que a Bíblia fala disso? A Bíblia fala claramente que aqueles que voltarão a viver voltarão para a condenação, pois morreram sem Deus, né? Para os ímpios não há ressurreição. E sim somente voltar à vida, isto é, né, para que possam ser julgados. Então quer dizer que os ímpios, amados, ou a alma dos ímpios, sairá do inferno, entrará no corpo, melhor dito, né, entrará no corpo dele. E Isaías, capítulo 66, versículo 24, o profeta Isaías fala sobre isso, e ele diz assim, Isaías 66, versículo 24, o que diz? Diz isso, ó. Sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim. O verme destes não morrerá, e o seu fogo não se apagará, e causarão repugnância a toda humanidade. A toda a humanidade. Então, ou seja, essas pessoas que morreram sem Deus, morreram sem levar Deus em conta, viveram a vida que Deus deu a eles como batata no campo, né? E tem o livre-arbítrio, pode fazer da sua vida o que quiser, agora sabendo que, né, prestará conta de tudo que fez a Deus. Então, ou seja, essas pessoas voltam a viver, mas voltam a viver para quê? Para condenação. Né? Deus os desperta do sono para que possam ser julgados pelos seus atos, pelas suas atitudes, pela forma depravada, pela forma como viveram, então receberão a condenação eterna, voltarão a viver para a condenação eterna. Tá? Então, o livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 26, fala sobre isso, né? Comprova, né, que os que ressuscitam não voltarão, né? Perdão, os que voltam a viver voltam para que sejam condenados, sejam julgados. Tá? Então, porém, os ímpios, né? Aos ímpios não há ressurreição, e sim somente a volta à vida. Isso quer dizer que os ímpios, ou a alma dos ímpios, né? A alma dos ímpios sairá do inferno para que possa serem julgados, receberem o juízo, né? Nós lemos Isaías capítulo 66, versículo de número 24. Tá ok, queridos? Aleluia, aleluia. Os mortos perdidos não ressuscitam, eles somente revivem para que se cumpra a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo, que diante dele se dobrará todo o joelho, né? Romanos capítulo 14, versículo 11, e que diante dele se dobrará todo o joelho, né? E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, né? Então, confessará Jesus Cristo, que ele é o Senhor, não para salvação, mas declarando, confessando, reconhecendo que ele é o Senhor, que eles erraram em não optar, não aceitar, não opinar por Cristo, né, em vida. Fizeram uma grande tolice, tomaram uma decisão muito errada na vida, de viver uma vida sem levar Deus em conta. Viveram uma vida sem levar Deus em conta. Tá? Então, toda língua, né, confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, por outro lado, amados, os mortos perdidos ressuscitam, né? João disse que ele viu os mortos que estavam de pé diante do trono, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Vamos lá?
Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. João diz, eu vi de pé diante do trono branco, aqui ó, e vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, o livro da vida, e os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrados nos livros. Se lembre que o que fala isso aí, há um memorial, né? Memorial. Então, são livros das memórias. Tudo que fazemos de bom e o ruim, está ali escrito. Os anjos escrevem para que naquele dia, qual dia? O dia do juízo. O dia do juízo. Muitos serão julgados por aquilo que fizeram ou deixaram de fazer. Tá ok? Então, lá no livro de Malaquias, capítulo 3, a partir do verso 16, eu quero ler isso com vocês, que isso é muito interessante, queridos. Muito, muito interessante. Malaquias. Capítulo 3. A partir do verso de número 16, diz assim, ó. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversavam uns com os outros. Malaquias capítulo 3, versículo 16. E o Senhor ouviu com atenção. Foi escrito um livro como um memorial da sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Agora olha o que diz o versículo 17. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão meu tesouro pessoal e eu terei compaixão deles como um pai. Tem compaixão do filho que lhe obedece. Versículo 18. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Olha que coisa interessante. Então, nesse dia, em que serão abertos o livro das memórias, aqui, esse memorial significa livro de memórias. Esses livros serão abertos e ali tem registrado tudo que o pastor Marcelo fez. Tudo que o João, o Pedro, o Antônio, o Zé, a Maria, a Antônia, você está me ouvindo? A Joana, tudo vai estar escrito no livro das memórias. E aí seremos julgados por isso. Quer seja pelas coisas boas, quer seja por coisas ruins que tenhamos feito. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Então, se eles tivessem ressuscitado, porque ele disse que viu os mortos diante do trono. Então, eles não ressuscitaram. A Bíblia fala aqui, o ímpio não ressuscita, o ímpio volta a viver para condenação, para receber o juízo. Condenação eterna. Tá ok? Isto é porque eles não ressuscitaram em si, somente voltaram a viver. Apocalipse capítulo 20, no versículo 5. O apóstolo João, ele diz assim, no capítulo 20, versículo 5. O restante dos mortos, não voltou a viver, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes os santos e os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então veja bem, na primeira vinda de Cristo, aqueles que morreram com o Senhor, que serviram ao Senhor, que levaram em conta o nome de Jesus e o Evangelho de Jesus Cristo, amados, essas pessoas se estejam mortas, eles vão ressuscitar. Se estiverem vivos, terão seus corpos, transformados, glorificados e subirão, serão arrebatados e se encontrarão com o Senhor nos ares. Os ímpios que morreram com Deus, eles vão voltar a viver? Também não vão voltar a viver. Eles vão continuar no sono eterno.
esperando o dia do juízo, que só vai acontecerá depois dos 1000 anos que a igreja, né, depois dos 7 anos que a igreja vai para o céu, fica para a festa do casamento do noivo e da noiva, do cordeiro e da igreja. Aí depois, a igreja, depois dos 7 anos, a igreja volta com Jesus, com os milhares de anjos para a terra, né? Jesus desce ali em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, e ali Jesus fixa sua moradia em Israel, em Jerusalém, e a igreja fica ali com Cristo 1000 anos, 1000 anos, e Jesus será o rei de toda a terra, toda a terra, será o rei de toda a terra, né? Depois dos 1000 anos, as nações se rebelam completamente contra Deus e Satanás é solto para conspirar a guerra do Armagedon, lá no Vale de Megido, aonde acontecerá a grande batalha, a guerra do Armagedon. Isso está próximo, né? Tudo caminha-se para isso. Temos visto, né, esses acontecimentos, infelizmente. Infelizmente. Então vimos a diferença, né, entre ressuscitar e voltar a viver. Quem ressuscita? Os santos. Quem volta a viver? Os ímpios. Os ímpios. E só voltam a viver depois dos 1000 anos. E voltam a viver para receber a condenação eterna de tudo que fizeram, né, em vida, aqui nessa terra. E tudo isso porque rejeitaram a Cristo como Senhor e Salvador. Por isso, lá no livro de Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 10, versículo 9, diz assim, que se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Porque com a boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crê. Viu? Que coisa tremenda. Aleluia. Vamos ver um pouco também, amada, a questão de que tudo que está oculto, tudo que está encoberto. Sabe aqueles segredos que as pessoas dizem, não, isso vai morrer comigo, isso eu guardo comigo, vai comigo pro caixão, ninguém vai ficar sabendo, sabe? Aquele adultério, aquela traição, aquela mentira, aquele crime, aquele assassinato, aquele roubo, né? Aquele documento que está escondido. Naquele dia, no dia do juízo, todos esses segredos serão revelados. Tudo isso, não haverá segredo que não seja revelado. Tudo será, né? Então, nesse terrível juízo, amado, tudo se saberá, nada ficará escondido, nada ficará encoberto. Não haverá nenhuma palavra, nenhuma ação, nenhuma obra, nenhuma intenção, nenhum pensamento. Não haverá nada, né, que não seja trazida à luz, que não se saiba. Tá? A Bíblia diz claramente em 1 Coríntios, capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4. O que diz, pastor? Você já vai ver agora. Primeira Coríntios, capítulo de número 4. Versículo de número 5. Diz assim, ó. Portanto, não julguem nada. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. 1 Coríntios 4, versículo 20. Diz assim, ó. Portanto, não julguem nada antes da hora devida, né? Esperem até que o Senhor venha. Ele trará a luz o que está oculto, o que seja encoberto, escondido nas trevas. Manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus, né, a sua aprovação, aquilo que merece. Então, sabe, aquele aborto, sabe, aquele adultério que a pessoa cometeu e o marido nunca soube, mas ela tinha uma paixão por um namorado, ou ele tinha uma paixão pelo namorado e mantinha um caso encoberto em outro lugar, em outra cidade,
né, em outro bairro, ninguém sabia, nunca se soube, todo mundo desconfiava, a mulher desconfiava, os filhos, sogra, mas ninguém nunca pegou. E ele diz, vai morrer comigo, leva esse segredo comigo para o caixão. Não, naquele dia, todo mundo vai ficar sabendo o que você fazia. Tuas mentiras, tuas traições, os teus adultérios, né? As macumba que se fez. Fez macumba para tirar o marido da outra, o namorado da outra, né? A esposa ou a noiva ou a namorada do outro, para tomar a empresa do outro, né? Então, ou seja, não haverá segredo que não seja revelado. Oh, meu Deus, que coisa tremenda vai ser esse dia. Infelizmente, será terrível para aqueles, né, que não levaram Deus em conta, né? Então, esse dia, Deus julgará as coisas ocultas das trevas e manifestará, queridos, manifestará as intenções dos corações dos homens. As intenções dos corações. Agora, Deus fala alguma coisa sobre a juventude? Deus fala alguma coisa sobre os jovens, de que haverá julgamento, condenação para o jovem, né, na sua juventude, que não quis levar Deus em conta. Vou levar uma vida, fico com esse, fico com aquela, né? Tenho uma vida sexual ativa com essa, com aquela, pego todo mundo, eu sou o bom, eu sou tal, eu sou a pegadora, eu sou a feroz, eu sou a mina, eu sou o D'Artagnan, né? Então, ou seja, muitos estão vivendo uma vida assim, né? E o importante é ser feliz, é viver e ser feliz. A gente vemos até mesmo cristãos, né, abandonar a família, tudo. E eu já ouvi muitos cristãos, irmão, falar para mim na minha cara, pastor, o que eu quero é ser feliz. Eu não estou feliz com meu marido. Eu não sinto mais nada por ele, eu quero ser feliz. O que você quer? Ir para o inferno, essa é a verdade. E você não sabe como, mas pode deixar que o diabo sabe como te levar. E está inventando isso aí na tua cabeça, botou esse barulho de carroça na tua cabeça. Você quer ser feliz, o que você quer, na verdade, ou o que você, homem ou mulher, quer, é satisfazer as paixões, os desejos da carne, que te perverte, que te arrasta, que te faz até mesmo sentir vergonha de falar para Deus, de pedir perdão para Deus, de verbalizar os pensamentos, os desejos que te ocupam a mente. Essa é a verdade. Sabe, queridos? Então as pessoas na vontade, no desejo depravado de não, eu quero ser feliz, largam família, marido, esposa, esposo, para viver uma vida, né, no adultério, ou longe da família, deixando os filhos, esposo, tudo para trás. A Bíblia diz que Deus julgará todas as aventuras amorosas, né, cometidas clandestinamente durante a adolescência ou a mocidade. Isso é verdade? Sim, a Bíblia fala sobre isso. Aonde, pastor? Vamos ler aqui, espera um pouco. Vamos lá no livro de Eclesiastes, capítulo 11. O que Deus fala disso? Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9. Diz assim, olha, presta atenção. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração, todos os dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração desejar ou mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas estas coisas Deus trará julgamento. Vai chegar um dia que a fatura vai vir, o boleto vai chegar e a conta vai ser cobrada. E eu e você vamos ter que pagar. Então o jovem que está aí, né? Hoje ninguém namora, ninguém quer saber de Deus. O negócio é ficar. É ficar. Fica com um, fica com outro, dá para um, dá para outro. Tem relacionamento com um, relacionamento com outro. O importante é ser feliz, viver como animal irracional. Seres pensantes, criados em imagem e semelhança de Deus, vivendo como animais. Animais. Essa é a verdade. Desculpe a palavra chula, mas é a verdade, vivendo como animais, sendo arrastado pelos prazeres da carne, os desejos da carne, que se nós dermos vazão, amado, destrói nossa vida. Destrói nossa vida. Hoje o que mais nós vemos é isso. Na televisão, nas vias de internet,
corpos expostos, a sensualidade, a vulgaridade, a lascívia, a concupiscência, os desejos depravados. Então, ou seja, cada dia que passa, isso se torna mais e mais, né, aprovado por essa sociedade que está imergida em um lamaçal. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Viu? Que Deus nos ajude. No livro também, no mesmo livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 14, o rei Salomão, ele diz assim, ó, olha que coisa. Pois Deus trará o julgamento. Pois Deus trará julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja de bom ou seja de mal. Sabe? Não adianta. Não adianta a pessoa achar, mas Deus sabe que eu não consigo. Amém, lute para conseguir. Porque senão você e eu estamos perdidos. Lute, se esforce. Tem muitas pessoas, amados, que não gostam de ouvir minhas pregações, em meus estudos, dizem que eu sou radical. Não é que eu sou radical, querido, me perdoe, eu não queria, e nem que é a minha intenção, sabe? Deixar você constrangido, envergonhado das tuas luxúrias, dos teus desejos e vontades secretas. Mas a verdade é, o Evangelho nos confronta, aquilo que somos, aquilo que só Deus e o diabo sabem. Não estou falando daquilo que por aí eu também não sou tentado, você é tentado, eu sou tentado. Pecamos, somos falhos, mas temos que lutar para não viver uma vida onde nós lançamos a toalha no chão e diga, não, agora eu vou viver assim. E quando você ouve a verdade, você diz, fulano é radical, Beltrano é radical. Não é radical, é que você parou de lutar, de querer ser salvo. E abraçou. Eu ouvi uma pessoa uma vez falar uma coisa que aquilo me chocou tanto. Há anos essa pessoa na igreja. E ela tinha tido um caso extraconjugal. E ela, conversando com ela, ela disse, pastor, quem está no inferno abraçar o diabo não é nada. E eu fiquei pensando naquilo que aquela pessoa falou. Ela não tem noção do que é abraçar o diabo. Ele não tem noção do que é abraçar o diabo. E deixar que todo o mal de Satanás entre em seu coração e sua alma. Pastor, para quem está no inferno abraçar, falou até com um pouco de bravata, com um pouco de orgulho, se achando que estava falando algo muito importante, relevante, só estava demonstrando e falando, expurgando para fora a sua loucura, a sua devassidão. Viu? Então, toda palavra, né? Toda palavra, também dita, né? Nós teremos que prestar conta dela, seja boa, seja ruim. A Bíblia fala disso? Fala. Assim está escrito, vamos lá ler? Mateus capítulo 12, versículo 36. Mateus capítulo 12, versículo 36. O que Jesus disse aqui? Ó? Olha o que Jesus disse. Mas eu lhes digo, que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra frívola ou inútil que tiverem falado. Olha que o versículo 37 o que diz. Pois pelas suas palavras eles serão absolvidos e pelas suas palavras serão condenados. Cuidado com as suas palavras. Cuidado com o que você fala. Lá no livro de Provérbios, capítulo 18, diz que o poder da vida e da morte está nas palavras, está na língua. Cuidado. E haverá um juízo sobre as palavras. Tá? Haverá juízo, sim, haverá um juízo. Então, toda palavra ociosa, né, terão de prestar contas no juízo final. A Bíblia diz que Jesus
convencerá todos os pecadores de todas as coisas, mas quem tem falado contra Deus, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos, né, todos os ímpios acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele, Judas, o apóstolo Judas, escreve em sua carta e ele diz assim, ó, no versículo 15 de Judas, carta de Judas, versículo 15, diz assim, ó, para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores e ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua própria sorte, seguem os seus próprios desejos impuros e são cheias de si, e adulam uns aos outros por interesse. Você já ouviu, você conhece pessoas assim, irmão? Quando abre a boca é igual um cavalo rinchando dentro de um curral. Fala contra Deus, fala contra os anjos, fala contra o seu semelhante, denigre, defama, aponta, acusa. Viu? Infelizmente, a Bíblia diz que naquele dia vai ter que prestar juízo, vai ter que prestar conta e vai receber juízo. Tudo se saberá, não haverá nada que ficará escondido. A Bíblia diz claramente em Marcos 4, 22, em Lucas 8, 17, né? E também em Lucas 12, 2, que não há nenhuma coisa oculta, nenhuma ação secreta, né? Que não venha a ser revelada no dia do juízo ou descoberta no dia do juízo final. Deus tem um filme da vida de cada um de nós. Naquele dia se verá os detalhes da vida de cada um, desde o seu nascimento, né? Desde quando nasce, começa com as responsabilidades pessoal, até o dia que essa pessoa parte deste mundo e morre. Já imaginou, queridos, que vergonhoso eu e você ver tudo o que fizemos, desde o dia que nascemos, até o momento em que morremos? Como se sentiremos? Como nós vamos nos sentir? Ou como nos sentiremos? Estar diante de nós vendo tudo o que fizemos na nossa vida. Passará de fio a pavio diante dos nossos olhos. Então não terá como dizer, não, Senhor, não foi bem assim. Não, Senhor, eu não fiz. Não, Senhor, eu não estava lá. Todos ficaremos corados, envergonhados diante dessa situação. Neste dia tudo aparecerá, sem ocultar ou omitir nada, até os mínimos detalhes, e por isso está escrito no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, que muitos ressuscitarão para a vergonha eterna. Isso é tremendo, querido. Esse aqui eu faço questão de ler junto com você, viu? Vamos ler? Daniel, capítulo 12, versículo 2. Daniel, capítulo 12, versículo 2, diz assim, ó. Deixa eu achar aqui. Multidões dos que dormem no pó da terra acordarão. Ó, não fala que ressuscitarão. Fala acordarão. Né? Uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna. Versículo 3, vamos ler também. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como estrelas para todo sempre. Eu espero receber isso. Eu espero que você receba isso. Você que tem procurado levar a palavra de Deus, ensinar as pessoas no caminho do bem, no caminho de Deus, no caminho do Evangelho.
naquele dia a gente receba o que merecemos da parte de Deus. Amém, amados? Glórias a Deus. Glórias a Deus. A Bíblia diz, então, que uns acordarão para a glória eterna e outros para a vergonha eterna. Isso quer dizer que será tanta vergonha, amado, que a pessoa,